Fala galera, beleza? Vamos continuar aí com a análise dos nossos direitos fundamentais em espécie. Hoje a gente vai falar sobre dois: a legalidade e a proibição da tortura, tá bom? É bem simples, tá? Coisa rápida. A ideia aqui então é dar os primeiros passos, né, na graduação e também reforçar aí algum arcabouço jurídico, algum conhecimento, né, para a gente, em redações, né, em provas discursivas, tá bom? Vamos lá, né? Princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que fala o seguinte: que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei aqui, primeira dica, lei no sentido amplo e não estrito, tá? A regra é ampla, tá? Ou seja, inclui decretos, regulamentos, portarias, regimentos. Não é só lei, né? Atos administrativos em si, tá bom? Além de decretos, regulamentos e tal. Então, cuidado com isso. Tá joia? Qualquer regra que você venha aí a se deparar, né, por exemplo, como servidor público ou na sua vida privada, né, entrando aí numa associação, né, evidentemente, essa regra não for manifestamente ilegal, né, obviamente, né, aí você não tem que seguir, tá? Agora, do contrário, se você aceitou entrar nessa associação, você vai ter que seguir as regras delas, tá bom? Bom, essa legalidade, ela tem uma implicação prática diferente para pessoas na sua vida particular e para o Estado, né, ou seus representantes, seus servidores, tá ok? Seus funcionários públicos, tá joia? Servidores, né, porque abrange todos. Então, o que acontece? Primeiro, a legalidade para o Estado significa o seguinte: o Estado tem que fazer o que a lei determina. E a legalidade para as pessoas na sua vida particular significa que as pessoas podem fazer o que a lei não proíbe. Então funciona assim. Olha só, a pessoa na vida particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Deixa eu mudar aqui tentar fazer balizas aqui. Então, na vida privada, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, os servidores públicos só podem fazer o que a lei manda, nem mais, nem menos. Tá joia? Olha a diferença, olha a distância mínima entre as balizas aqui. É pequena, né? Portanto, em regra, os servidores públicos não possuem tanta liberdade assim em relação às pessoas particulares, né, no tocante aí à legalidade, tá joia? Bom, isso é importante, né? A expressão lei, então, como disse a vocês, né, no sentido amplo, né, abrangindo todas as normas possíveis aí, tá joia? Mas às vezes a Constituição ela exige que um certo assunto seja tratado como lei, né, por lei, melhor dizendo. E o que significa então isso? É a chamada reserva legal, né? Quando se fala em reserva legal, é a exigência de uma lei mesmo, tá joia? E temos duas espécies de reserva legal. A reserva legal simples e a qualificada. A reserva legal simples é quando a Constituição pede que uma lei trate do assunto, mas não tem uma finalidade específica, né? Agora, já a reserva legal qualificada, ela exige sim uma finalidade específica, como é o caso, por exemplo, do artigo 14, parágrafo 9º. O artigo 14 ele inicia o assunto de direitos políticos, né? Tem vários assuntos ali, vários parágrafos também, né? Como que se dá o listamento, quem são os elegíveis, quem são os inelegíveis. Tem algumas causas de inelegibilidade, né? Mas ela não consegue prever tudo. Então, no parágrafo 9º, especificamente, a Constituição diz o seguinte, que lei complementar, não é a lei ordinária, é a complementar, tem um quórum mais diferenciado em relação à lei comum, né? Uma votação mais complexa. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. A finalidade dessa lei já está aqui já, tá? Então, ela já dá qual que é a missão daquela lei, ok? Bom, sobre legalidade é isso.
Agora vamos à proibição da tortura e tratamento degradante. Pessoal, é sobre o artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição, tá joia? Olha lá o que fala o inciso 3, né? Bem simplesinho. Mas enfim, vamos ler para ficar... Né? Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. O tema foi tratado de maneira tão especial que está lá no comecinho do artigo 5º. Por que isso? Em razão do que aconteceu antes de 88, né? Que agora virou uma polêmica. Uns falam que, enfim, né, uns chamam de movimento revolucionário democrático, outros chamam de ditadura, né? Aqui não, bom, enfim, um dia eu converso sobre isso, né, de maneira apartada aí, sem tocar nos direitos fundamentais, né? Porque é uma questão de ideologia, tá joia? Cada um tem sua opinião, tá? Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é falar sobre a proibição de tortura. Bom, seguindo, a Constituição não define o que é tortura, tá? Quem define é a lei, porque a função nem é essa a função da Constituição, né? A Constituição dá um norte, ela dá alguns parâmetros e a gente continua o resto, tá joia? Mas o que ela fez foi equiparar a tortura a crime hediondo. Então essa é uma informação importante, né? A tortura é equiparada a crime hediondo pela Constituição. Consequência prática. Não temos fiança, nem anistia, nem graça, nem indulto para o crime de tortura, tá joia? E o STF disse que a tortura ela é um crime prescritível, tá? Por quê? Porque a Constituição prevê apenas 2 crimes imprescritíveis na Constituição. Quais são? Racismo e grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, tá joia? Bom, contudo, há uma polêmica aqui. A nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos pensa diferente. Ela fala que a tortura é imprescritível, tá joia? Mas para concursos, sugiro adotar a posição do STF. Numa prova discursiva, você pode mencionar que a Corte Interamericana, né, pensa de maneira diferente do STF, tá joia? Bom, eu dizia a vocês que os direitos lá atrás, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, todos são relativos, né? Mas tem uma polêmica aqui, tem uma discussão aqui. Alguns dizem que o artigo 5º, inciso 3, né, que é essa proibição à tortura, é o único direito fundamental que é absoluto, não exige nenhuma exceção. Ou seja, nada justifica torturar outras pessoas, né? Nada, nada, tá joia? Nem a busca de uma prova cabal, nada justifica a tortura. Não dá para relativizar essa proibição à tortura, tá joia? Mas há uma corrente que é divergente, né? Tem uma teoria chamada teoria do cenário da bomba relógio. Obviamente, né, pela criatividade do nome, é uma teoria norte-americana, né? Eles têm uma criatividade incrível, né, para filmes, nome de teorias e música, né? Não letra, mas música, né? Parte... Enfim. O que diz a teoria da bomba relógio, ou do cenário da bomba relógio? Fala o seguinte, né? Em uma situação extrema, por exemplo, quando colocaram uma bomba relógio na Casa Branca, ninguém sabe o lugar, ninguém sabe quando vai detonar, encontraram um suspeito, na Casa Branca ninguém pode sair, ninguém pode entrar, ou seja, o presidente está refém, está à mercê daquela situação, né? Não consegue sair, não tem hipótese alguma, não tem o que fazer, né? O tempo é escasso, ninguém sabe quando vai explodir, encontram um suspeito, interrogam um suspeito, ele não vai contar, ele até confessa que foi ele que colocou a bomba relógio, mas nunca vai dizer aonde, nunca vai dizer quando vai explodir. Enfim, perguntaram, devastaram o seu sigilo bancário, fiscal, tudo, nem sei se
tem contexto para isso, foram no seu apartamento, vasculharam tudo, seus computadores, celulares, tudo, não acharam nada, nada. Não tem o que fazer. Né? Então, nesse caso, né, em última instância, de maneira progressiva, né, é possível aí a aplicação da tortura para conseguir obter a localização exata da bomba, para que haja tempo hábil de desarmar ou pelo menos tirar a bomba dali, né, se possível for, sem prejudicar o símbolo, né, nacional norte-americano, que seria o presidente. Tá joia? Então, nesse caso, em extremos casos, é possível sim, né, de maneira progressiva, adotar a tortura para conseguir aí êxito, né, nessa missão, tá joia? Então é isso. E aí? Eu não sei, eu preciso refletir mais sobre o que eu penso, né, se eu concordo ou não, porque, de repente vai alargar aí as hipóteses de anticabimento da tortura, ou então pode fazer o que aconteceu no Brasil, né, torturaram as pessoas. Quando as pessoas resistiram, chamaram a família, né? Então começaram a torturar familiares, né, dessas pessoas na frente delas, até que elas cedessem aí e entregassem o que o pessoal estava querendo. Então é bem difícil, né? Mas ao mesmo tempo, o que está sendo violado, né? Qual é a ameaça em si? Né? Então fica aí um ponto de interrogação, né? A posição favorável, a posição contrária, né? Quem defende a relatividade, né, dessa proibição à tortura e quem defende que a tortura é direito absoluto, tá joia? Fica aí que de cada um de vocês aí, tá joia? Mais informação então dada. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo Direito Fundamental. Valeu, até lá!